Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 14 a seguir, diz assim: Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra do Senhor nos fala aqui na carta de Tiatira que o Senhor fala para alguns, para os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, que é a doutrina de conhecer as coisas profundas de Satanás. Coisas profundas como eles mesmos dizem. E o Senhor diz que era algo que era conhecido por eles. Eles chamavam os pecados da igreja de Tiatira coisas profundas de Satanás. Uma igreja que ela mesma pronunciava, ela mesma sabia qual que era a gravidade do seu pecado. E o seu pecado era conhecido por eles mesmos, como eles mesmos diziam, coisas profundas de Satanás. E o Senhor disse para os demais de Tiatira, a tantos quantos não conhecia as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. O Senhor que fala que não jogará sobre eles outra carga, mas que eles tão somente conservava o que tinha até que o Senhor viesse. Aqueles que não praticavam a prostituição, nem o adultério, nem a feitiçaria, nem a sedução, como era citado por alguns da igreja de Tiatira, o Senhor disse: até que tá bom, não vou dar nenhuma outra prova, somente conserva o que tendes até que eu venha. Porque eles tinham fé, tinham amor, tinham obras, tinham serviço, tinham perseverança. Isso era o suficiente para a salvação deles. Porque eles tinham tudo de completo para a salvação. E o Senhor aqui disse: quem não conheceu as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre eles. Somente conserva o que tem, até que eu venha. E o Senhor diz mais ainda para a igreja de Tiatira, para aqueles tantos quantos não conheceram as coisas profundas de Satanás, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que o Senhor diz para a igreja de Tiatira, uma promessa: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, aquele que for perseverante nas obras, aquele que guardar as obras de Deus, aquele que fazer a vontade de Deus, Deus vai dar autoridade sobre as nações. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, aquele que fazer a minha obra até o fim, em outras palavras, eu darei autoridade sobre as nações. E o Senhor diz que aqueles que receber essa autoridade sobre as nações vai reger com cedro de ferro. E com esse cedro de ferro, eles as reduzirá a pedaços, como se fosse objetos de barro. Essa é uma autoridade que o Senhor dá para aqueles que vencer. O Senhor dá autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro reduzirá as nações como se fosse objeto de barro. E o Senhor aqui tem essa promessa. E ele diz mais: ó, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Estrela simboliza a luz, a vitória para aqueles que vencer. A estrela simboliza a conquista daquilo que lutou. E o Senhor fala: assim como meu Pai me deu a estrela da manhã, eu também darei para vós outros.
E o Senhor só fala uma coisa para poder finalizar a sua palavra com a igreja de Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Senhor recebeu, Ele também dará à igreja de Tiatira, que perseverar e continuar até o fim na perseverança.